Junto com esses símbolos antigos, como a esfinge, como outros símbolos da antiguidade, a própria Bíblia também tem uma parte oculta, uma parte mais esotérica. Eu vou falar da interpretação de alguns versículos, como existe um significado muito mais profundo, mais extenso ali por trás do texto da Bíblia. Um dos textos, por exemplo, é o Apocalipse de João. O Apocalipse é escrito de uma forma, numa linguagem simbólica, uma linguagem um pouco mais difícil de interpretar para quem não tem um conhecimento exato da chave, de como se interpretar aqueles conceitos que João expressa no Apocalipse. Uma das coisas que João segue no Apocalipse é a numerologia usada no mundo antigo. Cada número tinha um significado específico. Então o número 6, por exemplo, que simboliza a besta do Apocalipse, representa naquela numerologia antiga o círculo em descenso, o círculo que está descendo. O número 6 é como se fosse um 9 de cabeça para baixo. Então simboliza a consciência voltada para tudo aquilo que é inferior, para a sensualidade descontrolada, para a violência, para a agressividade, para o egocentrismo, para o orgulho, tudo aquilo que desequilibra as forças internas da alma. Então o 666, o número da besta, representa aquela pessoa que deixou dominar sua consciência por tudo aquilo que é instintivo, que é inferior, que é destrutivo, como a sexualidade descontrolada, como a violência, o sentimento de agressividade em relação ao próximo, com tudo aquilo que vai estragando, desequilibrando o comportamento do ser humano. Ao contrário, o número 9 simboliza o ciclo em ascensão, simboliza a consciência voltada para o bem, para o equilíbrio, para o conhecimento e para a vivência das leis básicas do universo. Então, enquanto o 6 representa o instinto bestial do ser humano, o 9 simboliza a nova humanidade do futuro. Por isso que a Nova Jerusalém, no Apocalipse, é representada por aqueles que herdaram a terra, aqueles que têm tendência a praticar o bem, a caridade, a busca do conhecimento útil, superior, para se construir um mundo cada vez melhor. E o Apocalipse diz que 144 mil pessoas serão salvas no final dos tempos. Esse número tem um significado simbólico. O zero nessa numerologia não tem valor. Então, se a gente somar os números 4 mais 4 mais 1, a conta dá 9. O 9, como a gente acabou de ver, simboliza a consciência superior, voltada para o bem, voltada para a comunhão com a espiritualidade superior. Simboliza não um número ao pé da letra, que não seria justo numa humanidade de bilhões de pessoas, só 144 mil acabar se salvando. Então é um número simbólico. Representa que só aqueles que tiverem tendência à prática do bem vão poder continuar vivendo, renascendo aqui na Terra em futuras existências. E é interessante ver a harmonia que existe entre as várias partes da mensagem da Bíblia. Isso que João falava no Apocalipse, como Jesus também disse que os mansos herdariam a terra, já estava previsto na antiguidade, por exemplo, 3.000 anos atrás, quando o profeta Davi escreveu no Salmo 37, no versículo 10, que ele se expressa dessa forma: ainda um pouco e o ímpio não mais existirá, mas os próprios mansos possuirão a terra e muitos se deleitarão na abundância de paz. Então ele diz que no final dos tempos ia acontecer uma seleção entre aqueles que iam continuar vivendo na Terra e aqueles que seriam expulsos daqui e poderiam retomar sua evolução em outras partes do universo, em outros mundos, como Jesus dizia, existem muitas moradas no universo. Então ninguém, por pior, por mais criminoso, mais monstruoso que seja, é abandonado pelas leis divinas.
todo mundo tem a chance de recomeçar sua evolução aqui na Terra ou em outras partes do universo. Mas só aqueles com tendência ao bem vão poder continuar vivendo, renascendo aqui na Terra a partir agora do século XXI. E outros trechos do Apocalipse se referem também a esse destino da humanidade. No capítulo 11, versículo 1, João escreveu assim: mede o templo de Deus e os que nele adoram. Então, numa linguagem simbólica, ele estava se referindo a esse momento que o mundo está atravessando. Porque a humanidade está sendo medida, pesada, avaliada, testada no seu comportamento, nas suas reações. Então, todas as crises que o mundo está atravessando hoje são para definir quem vai ficar do lado do bem ou do lado do mal. Como João se refere no Apocalipse em outro trecho também. Ele diz assim: quem dera você fosse quente ou frio. Se você for morno, eu te vomitarei da minha boca. Então isso representa que só aquele que for realmente quente, realmente forte, intenso na prática do bem, aquele que esquentar as suas virtudes, a sua prática da caridade, do bem, do equilíbrio em todos os sentidos, vai poder herdar a terra renovada do futuro. Aquele que for frio em relação à bondade, aquele que não despertou o sentimento do bem dentro de si mesmo, vai estar excluído da futura humanidade, da Nova Jerusalém. E aquele que for morno, que não caminha nem com o bem nem com o mal, na verdade, se ele é neutro, ele já está sintonizando com o mal, porque se não está fazendo nada de bem, também não está fazendo nada de mal, também não está fazendo nada produtivo, útil para a humanidade. Então isso, não fazer nada de útil já é um tipo de mal, já é um prejuízo para a nossa própria consciência. Então o mundo está sendo testado nesse momento que a gente está vivendo, para ver que lado cada pessoa vai escolher para a sua vivência no futuro. E como é possível a gente garantir o nosso lugar aqui na Terra? Em outro trecho do Apocalipse, João também se refere no capítulo 2, versículo 10, quando ele diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então ele está dizendo: seja fiel à prática do bem, à prática de uma vida espiritualizada, correta, equilibrada, e você vai ganhar essa coroa, esse símbolo da sua permanência na Terra no futuro, numa etapa mais elevada do que essa que a gente viveu até agora. Então, tem dois significados. Seja fiel até a morte significa praticar o bem ao longo de toda a sua vida, até os últimos dias de vida, semeando o máximo de bondade que você puder, mas também ser fiel a ponto de morrer como ser inferior, cheio ainda de defeitos, de limitações, de falhas, e renascer como um homem novo, uma mulher nova, voltado só para a prática do bem, para uma vida harmonizada com as leis universais. Como o apóstolo Paulo dizia, é missão de cada um de nós fazer nascer dentro de nós o homem novo, o ser humano renovado, que vai alcançar a plenitude na sua vida, semeando o máximo de atitudes positivas, construtivas, até os limites das suas capacidades. Então o Apocalipse representa esse destino da humanidade, esse futuro que aguarda a humanidade, e vai detalhando qual é o verdadeiro destino da espécie humana a partir de agora, dizendo que chegou o momento de se definir qual o caminho que a humanidade vai realmente seguir no futuro. Não dá para adiar mais a nossa escolha, escolhendo o caminho que a gente realmente vai seguir. Outros pontos interessantes, ocultos na mensagem da Bíblia, são a respeito da missão de Jesus, de quem ele era realmente. Um dos pontos é a respeito da personalidade cósmica de Jesus, quem ele era realmente. Um ponto que fica claro no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração intercessória de Jesus,
naquele momento que ele está vivendo aquelas últimas horas antes da condenação para ser crucificado. Ele faz uma oração no Jardim das Oliveiras em Jerusalém e ele diz assim: meu Pai, glorifique a mim, para que eu tenha aquela mesma glória que eu tinha contigo no princípio, antes que o mundo existisse. Então, quem era realmente Jesus? Pelo que as obras mais avançadas da espiritualidade dizem, ele é um espírito que fez a sua evolução num passado muito distante, muito remoto. Provavelmente, Jesus é mais antigo do que o nosso universo. Ele começou como qualquer espírito, como um espírito primário ainda, iniciando a sua evolução como qualquer um de nós, e chegou até a perfeição numa etapa evolutiva que todos seguem da mesma forma. O caminho evolutivo é igual para todos os seres, todas as almas criadas por Deus. Ninguém é privilegiado, nenhum é abandonado pela lei divina. E então, provavelmente, Jesus é um ser mais antigo do que o nosso universo. Segundo a astronomia atualmente define, o nosso universo tem entre 13 e 15 bilhões de anos de idade. Então, Jesus provavelmente é mais antigo do que esse universo. Ele tem no mínimo 15, talvez 20 bilhões de anos à nossa frente na escala da evolução. Então, por isso que o Evangelho diz que ele ensinava, ao contrário dos fariseus de Jerusalém, Jesus ensinava realmente com autoridade, porque ele é um espírito que conhece todas as leis básicas do universo. É um espírito que atua como um criador de mundos, de planetas, de sistemas solares, de galáxias. Então ele é alguém que já realizou em si mesmo o conhecimento e a vivência de todas as leis eternas e indestrutíveis do universo. Por isso ele tem essa autoridade espiritual sobre a humanidade da Terra. Por isso que a gente deve levar a sério a mensagem dele e seguir essa mensagem, que é o único caminho verdadeiro para garantir nosso próprio progresso espiritual e a nossa felicidade no futuro. Então, um ponto central é essa personalidade verdadeira, personalidade universal de Jesus. Outro ponto é a respeito da natureza de Deus, o que é Deus realmente. Segundo os conceitos mais avançados da espiritualidade, Deus não é aquele ser representado como um homem velho, com uma barba branca, sentado num trono, comandando todo o universo. Ele é um tipo de força cósmica, a gente pode simbolizar como uma luz, como uma energia cósmica, como a imagem que a gente puder formar de mais avançada na nossa mente. E como disse o apóstolo Paulo, ficou registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 28, num discurso feito na Assembleia do Areópago, em Atenas, na Grécia, Paulo diz assim: e em Deus nós nos movemos e existimos e temos o nosso ser, porque dele somos geração. Então, se em Deus nós nos movemos e existimos, e somos geração, porque a gente é criado da própria essência eterna, imutável, indestrutível de Deus, quer dizer que ele não é um ser limitado com forma humana, não é um ser antropomórfico, que é o nome que se dá para esse conceito de Deus com forma humana. Ele é um ser onipresente, que está presente no universo todo. É invisível porque está numa dimensão muito mais elevada do que essa que a gente vive, mas está presente no universo todo, em todo lugar. Então ele é um ser que não tem uma forma definida. É uma consciência que abrange todo o universo, ou todos os universos. Porque a física, a ciência atual, já diz que não existe só o nosso universo, existe um multiverso. Muitas dimensões diferentes, muitas dimensões infinitas, formando um conjunto inesgotável, ilimitado, de muitos universos. A gente não sabe quantos universos existem, ou podem ser infinitos universos, que formam um conjunto da criação divina.
Então, como diz o apóstolo Paulo, Deus está em todo lugar. Ele não é um ser antropomórfico, não é um ser limitado pela forma humana.